quando eu estava meditando, eu disse, como Deus é grandioso. Deus Ele não está limitado ao tempo. O tempo de Deus, o aion de Deus é eterno. É de eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade, a eternidade. Ele não tem início, ele não tem fim. Eu nunca vou me esquecer quando foi me pedido por um garoto dessa igreja, que ele me pediu uma audiência, e eu tive que colocar na minha agenda para atendê-lo, acho que cerca de 10 anos, e fui atendê-lo numa padaria. Ele veio com o pai, ele mandou o pai embora, só ficou nós dois. E aquele garoto começou a fazer umas perguntas que eu pedi ajuda do Espírito Santo para respondê-la. Mas a última pergunta que ele fez, depois de nós termos conversado quase 1 hora e pouco, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu quero saber mais uma coisa. Eu disse, pois não, querido, fale aí. Ele disse, eu quero saber como é esse negócio de Deus não ter começo. Como é que esse negócio que ele sempre existe? Eu disse, meu filho, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar as mãos aqui, tá certo? E fechar um negócio. Quando eu e você estivermos no céu, nós dois perguntar a Jesus. Porque eu não saberia te explicar isso também. Porque é um mistério. Nós somos colocados dentro de um tempo criado por Deus chamado Cronos. Então veja, quando Deus, na eternidade, no seu tempo, que é eterno, que não é limitado por espaço algum, quando Ele entra para agir neste mundo físico, então Ele entra para agir e está dentro agora de unidades de 24 horas. E Deus sujeitou o seu agir ao profeta. Ou seja, Ele vai agir por você. A palavra do Senhor diz, quando Jesus Cristo ensinava os seus discípulos a orar, Ele diz o seguinte, digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E aí então ele nos ensina uma outra coisa, ele diz assim, nos dá hoje o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia está inserido no nosso cronos diários. É como que se a palavra estivesse dizendo ali, que este pão diário, ele teria, vamos dizer, 24 unidades de energia, de vida para você. E Deus coloca na sua mão a mordomia deste tempo. Cada energia que aquilo produz, você tem a liberdade dada por Deus de utilizar como você desejar. Agora lembre-se, na eternidade, as coisas não têm começo nem fim, mas no Cronos, se eu gastar uma unidade, ou seja, 1 hora do meu tempo, desta maneira, os resultados disso aqui serão para a vida. Outra coisa, quando eu estiver deste lado do tempo, isto aqui que ficou para trás, não volta mais. Mas você é responsável diante de Deus pelo que fez. Por quê? Porque está escrito que nós teremos que responder a Deus por tudo que nós fizermos neste corpo. Todas as nossas ações. Então, a palavra do Senhor nos diz, em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salomão, o grande sábio, disse também no livro de Eclesiastes: há um tempo para todo o propósito de Deus na terra. Há um tempo de entrar, há um tempo de sair, há um tempo de dormir, há um tempo de levantar. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Isso significa que se nós começarmos a entender as revelações de Deus aqui, nós nos tornamos responsáveis direto por tudo aquilo que nós fazemos em cada hora do nosso dia. Dentro dessa perspectiva de olharmos para a mordomia do nosso tempo, nós temos que aprender uma coisa: eu sou instruído a fazer certas coisas. Por exemplo, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porém, esta energia que vem para que eu possa fazer isso, ela é dada a mim na virada do dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Então veja, nesse momento aqui, essa energia que eu tenho, que Deus me deu, que é a vida Zoé de Deus, essa energia, esse poder de viver, eu posso gastá-la como eu bem entender. Se eu estiver entendendo o que Deus está dizendo, eu posso decidir levantar às 5 horas da manhã e eu digo: Senhor, antes de qualquer coisa, antes de eu tocar numa escova de dente para escovar os meus dentes, eu abrirei a Tua palavra e eu lerei a Tua palavra, porque está escrito que eu devo buscar o Teu reino em primeiro lugar. Então essa energia gasta aqui, e quando ela gasta aqui, então você vai produzir um tempo onde Deus, pela sua obediência, se comprometerá com a palavra dele, de dizer que durante o restante do dia, coisas serão adicionadas e acrescentadas à tua vida. Faz sentido ou não? Mas você pode, pela preguiça, pegar essa energia e passar mais 1 hora no seu travesseiro. Você pode pegar a mesma energia produzida pelo pão diário do Senhor, e a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu WhatsApp e ver quantas mensagens você tem. É a mesma energia. Você vai tomar o banho, você vai pegar o seu carro, você vai para a escola da criança, você leva a criança para a escola, vai para o trabalho, é a mesma energia. Veja, nós vamos gastar esse poder, essa energia, essa vitalidade, essa vida de Deus, da maneira como eu quero. E se eu for gastando estas unidades, segundo os desejos da minha própria carne, eu vou satisfazer a minha carne, eu vou fazer com que ela se deleite, eu vou fazer com que ela se comprometa com algumas coisas, eu vou fazer com tudo. Porém, tudo que eu vou fazer, eu vou ter um resultado disso que eu faço. E hoje, quando eu estava pensando nisso, eu queria colocar esta mordomia do nosso tempo na perspectiva do nosso ministério e nossa obra diante de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que a palavra de Deus diz ser obra do ministério. Ou, em outras palavras, nós vamos diferenciar ministério e obra. Para quê? Para que nós possamos melhorar nossos serviços ao nosso Pai Celestial. Aleluia! Então veja, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 12: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Aleluia! Então veja, quando nós estamos convivendo na casa de Deus, eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram isso aqui. Aquela pessoa que se levanta e ela estufa o peito e ela diz assim: eu sou fiel, faço tudo para a glória de Deus. E quando ele vai fazendo tudo para a glória de Deus, saia da frente, porque ele vai pisar em muitas pessoas.
Estou fazendo para Deus, não faço para agradar homens. Quantas pessoas são machucadas, quantas pessoas praticamente deixam a casa de Deus por causa de comportamentos dessa natureza. Porque as pessoas entendem que sua obra é o seu ministério, sem se atentar para o fato que sua obra pode ser apenas palha que vai queimar quando Jesus Cristo vier para dar os nossos galardões. Mas nós encontramos também pessoas que vão dizer, como esse outro carinha ali, do microfone: não faça a obra do Senhor relaxadamente. Mas não tem desculpa. Você era para estar aqui e você não estava. Então, se você vai fazer a obra de Deus relaxadamente, então entrega o ministério. Qual é teu ministério? Qual é a tua obra? É isso que nós vamos ver. E depois, pela graça de Jesus Cristo, vamos aplicar isso à mordomia do nosso tempo. O livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16, diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Que veja, Deus deu dons à igreja. Ele chama pessoas, Ele capacita essas pessoas para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, porque na realidade o que está escrito ali, desempenho do seu serviço, nada mais é do que diaconia do seu ergon. São duas palavras que eu quero que vocês sigam comigo agora. Vamos definir o que é ministério. A palavra ministério na palavra de Deus, ou seja, na língua original, ela significa atendimento como um servo, ajuda, serviço. Em outras palavras, um garçom. Você não passa de um garçom. Pois não. Glória a Deus. Daí vem a palavra diáconos. Porque eles servem na casa de Deus. Vocês veem que essas pessoas estão aqui a serviço do Senhor para qualquer coisa que precise ser feito na casa de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não usa nada que não seja santificado para Ele. Deus não usa qualquer coisa. E quando Ele quer chegar com a assistência dEle na casa de vocês, porque Ele quer suprir vocês com alimentos, suprir vocês com alguma coisa que é necessário para vocês, Ele santifica homens e mulheres como diáconos, para que a dispensação daquilo que Ele está enviando chegue por mãos que são santas perante Ele. Por isso que os diáconos são muito importantes na visão de Deus na casa do Senhor. Por causa disso. Porque eles são santificados para essa obra, porque Deus não faz de qualquer maneira. Então a palavra diácono, na realidade, é serviço. Em outras palavras, aqui estão os garçons da igreja. Não fiquem ofendidos, sejam privilegiados por isso. Porque daqui a pouco você vai entender o que é isto. Agora nós estamos definindo essas palavras. A palavra obra, ela é definida na palavra de Deus pela palavra ergon, que significa labuta, como um esforço, uma ocupação, uma ação, feito do trabalho. Então veja, vamos colocar isso para vocês agora. O que é o ministério? O ministério é o serviço que você vai prestar para Deus. Aquilo que você recebe em seu espírito, dado pelo poder do Senhor e a revelação de Deus. Agora está em seu espírito. Aquilo que foi ligado no céu por Deus. E nós agora
temos a responsabilidade diante do Senhor de ligar aquilo que está ligado no céu, aqui na terra. Então você traz essa porção do Espírito de Deus e agora você a carrega com você através do seu corpo, ou seja, da sua labuta, da sua ação e da sua ocupação. E agora eu tenho dentro de mim alguma coisa que foi dada por Deus, porque eu estive na presença dEle, eu estive buscando Ele, eu estive em comunhão com Ele, eu estive em ministério com Ele. E o que Ele me botou em meu espírito, e aquilo que Ele colocou e incubou em mim, está agora para alguém aqui. E se é uma cura, eu vou curar em nome de Jesus. Se é alguma bênção de qualquer coisa, eu passo a ser dispenseiro, eu passo a ser o diácono de Deus para servir a porção do Espírito dele, a pessoa a qual Deus destinou. Agora, quando nós colocamos isso dentro da perspectiva de tempo, então veja, nestas 2 horas, escute o que eu estou dizendo, nessas 2 horas, onde nós estamos dizendo o culto da vitória, a mente de Deus está aqui para dar a vocês a vitória de vocês. Pode ter certeza disso, porque nós nunca vamos profetizar uma coisa em nome do Senhor e não vai deixar de acontecer. Então pode ter certeza, e todo aquele que ouviu, aquele que tirou o seu tempo, aquele que decidiu, aquele que veio, aquele que colocou o seu corpo disponível para ele, em 2 horas, serão os que receberão. E pastor, e os demais? Serão muito amados, serão muito abençoados, mas 2 horas aqui, tem um propósito, e você tem que escolher, está aqui ou não está aqui. Vocês estão entendendo? Então ninguém está amaldiçoado porque não veio, ninguém está pecando porque não veio. É que quando Deus reúne congregação e Ele diz, eu vou fazer alguma coisa, Ele faz o que Ele diz. Então você vai sair daqui com sua vitória, com o nome de Jesus você vai sair com sua vitória. Aleluia! Você tem até um tempo para dizer aleluia. Pronto, olha, você já pegou a bênção. Eu nunca vou me esquecer, nós estávamos aqui num culto de oração uma vez, o nosso irmão sargento estava ali, ele estava com uma infecção no dente, ele ia fazer um canal de dente, estava doendo muito, mas doendo, ele disse, eu estava doendo, e naquela noite eu estava falando sobre fé, e eu disse assim, aquele que pegar a bênção de Deus, ele vai receber a bênção do Senhor. Então eu digo, seja curado em nome de Jesus, e joguei, quando eu joguei ele fez assim, ó. Ele fez assim, jogou dentro da boca, começou a bocejar, como se fosse um cepacol. E naquela noite, naquele momento, ele foi curado. E não precisou fazer canal. Ele deu esse testemunho. É nós que não temos a consciência, porque Deus hoje escolheu entrar no nosso cronos. Deus escolheu entrar no seu tempo. Deus escolheu entrar na janela do teu problema. Deus escolheu estar aqui hoje à noite com vocês. Como? Pelo Conexão Família. Por aqueles que estão ministrando a palavra de vocês, porque nós não somos nada mais do que apenas servos do Altíssimo. Então veja, nós temos agora nosso ministério, o meu ministério é trazer da parte de Deus. Se eu quero realizar um ministério, eu preciso trazer aquilo que vem no meu espírito da parte dele, e para fazer isso eu tenho que me apresentar a ele. Eu sei que o nosso tempo é bem corrido, então eu vou correr com isso aqui, mas eu gostaria de dar um exemplo do que é isso. Amém? Do que é isso. O irmão aqui, vem cá. Quem conhece esse irmão aqui? Não, amém não, você sabe ele pelo nome dele? Quem conhece o nome dele? José. Obrigado pela informação, eu tinha esquecido. Glória a Jesus. José, vem cá. Olha, eu chamei José. Aguentem comigo.
O Senhor mandou entregar esse copo d'água para você, irmão, porque ela vai refrigerar a tua alma. E a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida. Amém? Eu estou aqui. Onde está ele? Você acha que era a única tarefa que eu tinha para falar para ele? Mas se ele está ali e eu estou aqui, como é que eu posso falar com ele? É o que nós fazemos geralmente na casa do Senhor. Nós temos momentos de comunhão. E nesse momento de comunhão, Deus te dá uma tarefa, você faz, você se realiza, porque você vê a mão de Deus. Aí você vai e gasta seu tempo com outra coisa. Ele não vem de volta à minha presença, para que eu coloque mais uma porção do meu espírito nele. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias, porque todos os dias Deus tem algo para você e por você. Então José poderia ter voltado para cá, eu daria outra missão para ele, e eu daria mais uma missão para ele, e ele poderia ser usado de muitas maneiras, de várias maneiras, mas eu queria que vocês entendessem, ninguém aqui soube o que eu ia fazer, ninguém soube, eu chamo ele para meu tempo, ele entra na minha presença, olha, a Bíblia diz, entrai confiadamente diante do meu trono, e ali, quando ele conversa com você, ele coloca a porção do Espírito a você, e ele te dá uma tarefa a você, e você sai da presença de Deus, e você vai ser dispenseiro desta obra gloriosa. Agora você entra de volta no Cronos, você vai ter que fazer uma agenda, você vai ter que botar na tua agenda aquilo que Deus deu. Agora o que é mais prioritário para você, é você ter aquilo, ou você dispensar o que Deus deu para a pessoa? Se você escolheu a última hora do seu dia para levar aquela água, ele pode morrer de sede. Então a todo momento nós temos que estar em sintonia com o Espírito Santo. Eu creio que por isso Jesus Cristo deu uma instrução a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles guiados pelo meu Espírito Santo, aleluia. Se Deus disse que você cuidar das coisas dele, ele cuida das suas, pode ter certeza que ele sabe cuidar das suas melhor do que você mesmo. Então o ministério é isto, é nós sermos dispenseiros daquilo que Deus nos deu. Nós vamos receber, então o receber de Deus e colocarmos em nosso espírito é nosso ministério. Então meu ministério e o seu ministério não diferenciam em nada, porque se eu vier para esse púlpito aqui, pregar para vocês, sem estar na presença dele, eu não vou trazer nada de bom para vocês, e a obra que eu vou fazer será tão palha quanto a sua. Todos nós temos o mesmo ministério. Agora, onde você vai dispensar as coisas e os mistérios de Deus, Deus vai saber. Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe com quem você trabalha. Você não precisa ficar... Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: como eu gostaria de deixar tudo que eu estou fazendo e me dedicar só à obra de Deus. Eu digo: não deixe, porque você não vai fazer nada, porque a obra de Deus não é isso. A obra de Deus você faz aonde você está, a obra de Deus você faz no lugar que você está. O nosso púlpito pela obra, a minha obra é de pregar para vocês, é de cuidar de vocês, é a obra de um apóstolo. Porém, a sua obra, o seu púlpito é sua escrivaninha,
Seu púlpito deve ser um balcão atrás de uma coisa. Aonde você estiver, ali está o teu púlpito. É ali que você prega, ali que você dispensa os segredos de Deus às pessoas que vão passando por você. Por quê? Porque você tem um ministério, você é um dispenseiro da graça, você tem obras para se realizar, e a boa obra de Jesus Cristo é dar liberdade aos cativos, é alimentar os pobres, é cuidar de viúvas, é fazer a obra dele, é curar os enfermos, aleluia. Então todos nós podemos fazer isso, e todos nós somos chamados por Deus para fazer isso. Louvado seja o Senhor. Um dia eu estava dirigindo o meu carro. Aliás, eu acho interessante, Deus fala às vezes nos lugares estranhos. Você está dirigindo o carro, parado no sinal, e Deus começa a falar. Eu sei exatamente onde eu estava. Eu estava na Avenida Orozimbo Maia, quando a Orozimbo Maia ainda era de duas mãos. Em frente a uma loja chamada Cabrino. Naquele sinal que tinha ali, pode ter certeza que tinha um sinal ali, um pouquinho para frente do Cabrino. Ali, Deus falou assim: você sabe o que é trabalho? Agora eu quero que explicar o porquê Deus lidou comigo nessa área. Eu sou filho de pastor, eu cresci assim. E filhos de pastores, eles são quase que exigidos a dar exemplo. Me perdoem vocês, queridos, eu amo vocês demais, mas na minha adolescência eu chamava os diáconos de diábonos. Eu não queria ver um diácono na minha frente. Por quê? Porque tinha uma razão. Porque era eles que iam me buscar quando eu ficava lá fora da igreja. Eu queria dar uma escapadinha, os diáconos me pegavam. E me levavam para o meu pai. Está aí ele, ó, fugindo da igreja. Aí meu pai lidava comigo. Eu apanhava. Chegava em casa, era uma bronca. Um dia um diácono me pegou, eu era criança, com mais 2 amiguinhos, embaixo da mesa da ceia do Senhor, comendo o resto do pão e do vinho que sobrou. E ele levantou assim, e está aí, ó, pecando. E eu, a boca cheia de pão e vermelho de vinho. E meu pai me levou para casa e falou: aquilo ali não é para você fazer isso, aquilo pertence ao Senhor. Aí ele me deu uma explicação, eu disse: bom, vai ficar só na explicação. Que nada, irmãos, eu levei uma surra, que era para deixar bem vivo. Eu digo: mas quem foi crucificado foi o Senhor me deixa as marcas? Não pode. Entende? Por quê? Porque a gente tem que... E aí então, meu pai não tinha muito recurso, comprávamos, uma vez por ano, comprávamos roupinhas, e era um pouco antes do Natal. Eu sei onde eu comprava. Quem é mais antiguinho aí sabe, Lojas Ezequiel, bonequinho fazia assim. Eu ia naquela lojinha ali, já sabendo que eu ia ganhar a roupa do ano. Era a única data do ano que a gente ganhava uma roupa nova. E meu pai comprava a nossa roupa, era gostoso, que eles podem escolher o que você quiser, porque é Natal. E a gente escolhia. E algumas vezes a gente chegava com aquela roupa e as pessoas às vezes chegavam para a gente, criança, eu estou falando de uma criança de 11 para 12 anos, e a pessoa pegar na sua roupa e dizer assim: pastor está ganhando muito, né? Isso foi ferindo o coração da gente. Então, quando cheguei na idade adulta, que agora tinha certeza que Deus me chamara para o ministério, eu tive uma luta muito grande. Qual foi minha luta? Eu não queria receber da igreja. Eu não quero que ninguém diga que minha roupa é assim ou acolá. Eu não quero que ninguém fale o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu não quero. Senhor, eu digo, eu vou comprar o que eu quiser e ainda mais, vou ganhar muito dinheiro e é eu que vou dar mais para a igreja do que qualquer pessoa que tiver. Era esse o espírito que eu tinha. E um dia Deus me faz essa pergunta. Olha como Deus responde as coisas de forma tão fácil e gostosa. Ele disse: você sabe o que é trabalho? Eu disse: sei. É aquilo que nós fazemos para ganhar dinheiro. Ele disse: não, não é. Eu disse: complicou. Ele disse: você está vendo aquele prédio ali? Tinha um prédio de apartamentos ali na esquina. Eu disse: sim. Ele disse: aquele prédio estava ali primeiro ou esteve na mente do engenheiro que fez?
Eu disse na mente do engenheiro que fez, no espírito daquele homem. E sim, agora ele pegou o quê? Ele viu o prédio, ele idealizou o prédio com o conhecimento matemático, físico que ele recebeu, não é? Então ele colocou tudo em perspectiva, colocou no papel, e agora aquilo que foi gerado ali dentro começa a se existir numa planta. E depois que ele vai para a planta, ele começa a supervisionar e coloca todos para trabalhar, para chamar à existência alguma coisa que não foi criado ali, foi criado no espírito dele. Ele disse a mesma coisa a um médico cirurgião, porque os médicos cirurgiões, eles se destacam pelo fato deles poderem interiorizar todo o procedimento cirúrgico. Eles pensam, eles sabem os instrumentos que vão usar, eles sabem o que vão fazer, como eles vão fazer, aonde eles vão fazer. Ele faz tudo isso, e depois que ele fez tudo isso, aquilo está dentro do espírito dele, ele começa a mecanizar isso numa cirurgia tão precisa e maravilhosa, e depois entrega o seu parente bonzinho para você, e você dá um sorriso para ele, e ele passa no final do mês e tem um chequinho lá para ele. Aí Deus me disse uma coisa. Ele disse: eu coloquei no seu espírito o que eu tenho para a minha igreja, e eu quero que você traga isso à existência e mecanize em mensagens e ações que vão edificar o meu corpo. E eu pago você. Então me perdoem os engenheiros, me perdoem os médicos, me perdoem qualquer pessoa que esteja aqui, mas eu tenho o melhor trabalho da terra, porque eu mecanizo aquilo que nasce no coração de Deus para a igreja dele. Eu entendi que não era somente um dinheiro santificado, e ele ainda disse mais: e eu quero que você receba aquilo que eu santifico através dos dízimos e ofertas. Eu fui entendendo os propósitos de Deus e achei meu propósito, achei o lugar do meu trabalho, e hoje eu tenho a alegria de ser pastor, e eu tenho a alegria de poder ganhar daquilo que vocês são fiéis a Deus, porque os seus dízimos não pertencem a vocês, pertencem ao Senhor. E ele disse: eu pago você. Não é legal? É claro que é legal. Para mim foi a coisa mais importante. Então veja, tudo que nós criamos começa aonde? Na sua mente, no seu espírito. E de onde vem a energia? De onde vem a força para você mecanizar isso? O pão diário que Deus te dá. E de onde vêm as decisões para fazer isso? Ou elas vêm da sua carne, ou elas vêm do Espírito Santo. E nesse aspecto, teu tempo se torna algo muito valioso para Deus. É mais valioso que ouro e prata. Por quê? Porque há um tempo determinado por Deus para tudo que você vai fazer na face da terra. E tudo aquilo que você faz para o prazer e o deleite da tua alma é um tempo perdido. Mas quando você coloca o seu deleite e o seu prazer na lei do Senhor, é um tempo achado. Quando os teus deleites encontram os deleites de Deus, e a palavra de Deus encontra em você o deleite da tua alma, então você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, e você vai dar o seu fruto na estação própria. Aleluia! Ai, pastor, e como é que vai ser minha vida? Sua vida vai ser uma bênção. Você vai ter um carro bom. Deus quer um carro bom para você. Deus quer uma casa boa para você. Deus quer o melhor para você. Mas muitas vezes nós negligenciamos a mordomia do nosso tempo e dos nossos investimentos para conseguir coisas que são para o meu deleite próprio. E sabe o que é mais importante nisso tudo? É que quando eu consigo para o meu deleite próprio, eu não quero repartir isso com mais ninguém. Mas quando Deus acrescenta, nós repartimos, porque é para a glória dele. E eu digo para vocês, depois que nós recebemos isso, nós passamos para o papel. Aqui vem, eu não sei quantos aqui usam agenda. Quem usa agenda aqui? Levante a mão.
Seja ela eletrônica ou seja no papel, porque hoje pode ser ambos. Mas a verdade é o seguinte, por que nós usamos uma agenda? Porque nós sabemos que temos um tempo determinado para tudo. Agora eu faço uma pergunta para você, quanto da tua agenda tem ministério? Seja sincero. Quanto daquilo que você gasta, o pão diário que você está fazendo, vem de ministério? Não importa o que você está fazendo. Mas o que é que Deus tem mostrado a respeito do teu trabalho? O que é que Deus tem mostrado a você? Eu quero que você faça isso no seu trabalho. Eu quero que você vá para aquele homem que está ali. Eu quero que você faça isso, faça aquilo. Qual é o ministério que você tem na presença de Deus? Que começa a ser parte da sua agenda. Porque você sabe que aquilo foi Deus que fez para você. Por isso a agenda não é uma coisinha tão simples. É por isso que muita gente, quando faz uma agenda, cumpre talvez 20 a 10% dela. O resto você procrastina para o dia seguinte. Sabe por quê? Porque você está fazendo isso na sua carne. Eu vou deixar isso para amanhã, isso aqui não precisa fazer hoje. Amanhã eu posso fazer aquilo e você vai procrastinando as coisas. E quando você chega no dia seguinte, você já não tem mais a oportunidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, porque Deus pode dizer assim, escute, Deus pode dizer para você assim, eu quero que amanhã você assine aquele contrato, você vai sair amanhã e vai assinar aquele contrato, você não vai aceitar isto, não vai aceitar isto, não vai aceitar isso, agora você vai fazer um contrato pelo ministério que Deus confiou a você, você vai ser bom mordomo, você vai glorificar Deus no contrato que você vai assinar. Mas quantas vezes nós assinamos contratos baseados no quê? Nas vantagens que nós vamos ter. Nós somos baseados naquilo que a gente vai ganhar. E sequer pensamos em Deus. E quando nós chegamos lá na frente que as coisas não dão certo, e a gente está agora na frente de um juiz para decidir uma causa jurídica, aí nós queremos que Deus abençoe. Por isso que a palavra do Senhor diz, ao homem cabe o planejar, mas porém a palavra final vem dos lábios do Senhor. Então, se você planejou aquilo, porque veio do ministério que Deus lhe deu, a sabedoria para você programar aquilo tudo, e agora você está diante do juiz, pode ter certeza que Deus diz, absolvido, e o juiz vai abrir os lábios dele em favor de você, porque o nosso Deus está acima de todas as coisas. É porque você tem ministério, tem obras para a glória de Deus. Eu estou vendo aqui o irmão Stanley, nunca esqueça aquele seu testemunho, Stanley. Como você resolveu um caso tão importante para a sua empresa. Porque Deus te deu sabedoria. Mas antes dele ir falar com aquele reitor da universidade, da Unicamp, para acertar ali, ele vai à presença de Deus, não é isso? E ali você recebe de Deus o quê? Sabedoria. Aquela porção de sabedoria vem para o teu espírito. Todos na empresa não achavam que ia dar nada. Porém, quando o servo de Deus chega ali, e diga-se, para servir a Deus como um exemplo de vida na empresa, um empresário de Jesus, ele chega ali para negociação, ele vai falando, as palavras dele vão entrando como que fosse água em brechas de parede, e ali aquele homem olha para ele e diz, eu vou assinar isso aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito tomou a língua dele, e ele fez o que ele disse que faria. No abrir da sua boca, eu encho a sua língua das minhas palavras. E Deus não fala somente coisas que a gente pensa, Ele sabe fechar um negócio. E sabe fechar melhor do que nós. Porque além dele fechar o negócio, ele fecha a boca daqueles que vão nos atrapalhar o negócio, e abre aqueles que precisam abençoar o negócio. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nós temos que nos desprender dessa casca de coisas que nós temos, de que, sabe, o cristianismo é uma religião e que a gente só tem que estar na casa de Deus cantando. Não, senhor, o cristianismo é uma coisa muito poderosa, porque se trata de um relacionamento com Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai com você aonde você vai. E Ele quer dizer, não é esse o caminho, é por aqui. Qual é a tua atividade? Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Qual é a obra que Deus quer que você faça ali onde você está? Você se torna um mordomo agora de Deus.
de como você vai utilizar o teu tempo. Está sendo claro? Amém. Aleluia. Então veja, depois que nós passamos para o papel, nós fazemos a nossa agenda. Agora sim, surge o fruto dessa obra. Você não voltará vazio. Não voltará vazio. Uma serva de Deus, lá na Coreia, na capital coreana lá, ajuda aí, pastor, Seul. Ela recebe, ela orando a Deus, Deus dá uma instrução para ela, diz, fala para o seu marido, que era o maior construtor de prédios ali da cidade, a maior empresa de construção. Ele disse, peça para ele levantar um prédio, eu não sei quantos andares, era próximo a 100 andares. E aí então ela diz para ele, olha, Deus mandou fazer isso, ministério, ela trouxe do Senhor, e a obra dela foi levar o marido, e agora o marido diz assim, então, Deus mandou, então nós vamos fazer. Aí ele chama os seus administradores, sua equipe de trabalho, e disse, olha, eu quero que vocês comprem aquele terreno que está ali, e vocês construam esse prédio. Mas, não, faça isso e construa. E eles foram, compraram o terreno, porém, quando eles foram fazer a obra e começar o início das obras, então, eles esbarraram numa lei de Seul que dizia que não poderia se construir prédio acima de determinado número de andares, e aquele tinha muito mais andares do que o permitido. Ele chama a sua esposa e disse, minha filha, você tem certeza que Deus lhe disse isso? Ela disse, certeza absoluta. Ele disse, mas não é possível, porque eles estão dizendo que a lei não permite construir isso. Como que eu vou construir um prédio se a lei não permite? Ela disse, eu não sei, mas Deus disse que você construísse. Ele volta para o seu escritório, no dia seguinte, aquela equipe chega lá e diz assim, vamos fazer o prédio. Por quê? Porque a lei caiu. E agora nós podemos construir o prédio de qualquer altura. Eles começam imediatamente, eles deram entrada nos papéis, tudo foi aprovado, começaram a construção, e 2 ou 3 meses depois cai a lei, ele fica com o único prédio da cidade, o maior da cidade. No topo daquele prédio, ele construiu uma sala de oração, porque esse era o propósito de Deus ali, onde todos verão a cidade, vão orar o meu nome, e eu vou responder as orações deles ali. Deus deu um ministério àquela mulher, e pelo serviço que ela prestou à cidade, ela não prestou serviço para uma empresa do homem, ela não fez aquilo para ele ganhar dinheiro, ela não fez aquilo para ele ser famoso, ela fez aquilo porque Deus queria um prédio alto, onde as pessoas orassem, e ele disse, e quando eles orarem desse prédio, eu ouvirei, e eu abençoarei essa nação. Ela teve ministério, e sua obra foi encorajar seu esposo, estar ao lado dele e dizer, Deus é fiel, Ele vai fazer. Depois que eles fizeram esse prédio, olha, nós fomos lá em Seul e vimos aquele prédio alto lá. E sabe o que aconteceu? Filas e mais filas e mais filas, pagando para subir lá, porque eles querem ver Seul lá do lugar que eles fizeram lá para ver a vista de Seul. E não somente Deus deu o prédio, não somente Deus respondeu às orações, mas Deus abençoou com muito dinheiro para aquele homem. O que é que Deus tem falado para você construir? Talvez você esteja no lugar onde você está porque você não está sem ministério, tua obra está seca. Talvez a sua obra está queimando pelo fogo dos problemas que estamos enfrentando nesse país. Talvez tua obra esteja se acabando. Talvez tua obra esteja sendo ameaçada por causa do calor e das mudanças constantes que nós estamos sofrendo nos dias de hoje nas leis. Mas se você tiver ministério, Deus vai dizer a você o que fazer. Amém. Aleluia. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo, é tempo de você levantar, é tempo de você não ir a um banco tal, você tem que ir a outro banco, e você não vai saber isso, até que você vá aos pés de Jesus. Cecil Days, Haggai, foi o meu patrocinador. Quem foi Cecil Days?
Cecil Days era um homem quebrado. Alguém aqui quebrado? Ele era quebrado. Não tinha dinheiro nem para comer. E um dia ele vai a uma praia na Carolina do Sul, num hotelzinho pequenininho, num negócio feio. E ali ele sai naquela praia, ele diz assim: Senhor, ilumina o meu coração, me dá um negócio para eu fazer, porque eu quero contribuir para o teu reino, eu quero levantar homens, eu quero ajudar missionários, eu quero ajudar o teu reino, me dá alguma coisa para eu fazer, me mostra, Senhor. E aí Deus diz assim, naquela época não existiam os motéis nos Estados Unidos, e aqui deixa eu abrir um parênteses, porque motel nos Estados Unidos não é o motel daqui. Motel nos Estados Unidos é um hotel para viajantes, é um hotel com menos estrutura, porque se gasta menos, e naquela época o pessoal viajava muito e gastava muito dinheiro, então ele começa a fazer o primeiro motel, aí os viajantes começaram a passar, e a coisa foi crescendo, ele fez um, fez dois, foi os primeiros a acontecer. Days Inn é a rede de Cecil Days, e então vieram as demais redes. Aí isso aconteceu um pouco antes da Grande Depressão nos Estados Unidos. Ele já estava com agora uma comitiva de pessoas e todo um grupo de gerenciamento das suas redes de hotéis, e de repente vem a Grande Depressão, e aí então aquele conselho de homens se reúne e diz: olha, nós temos que fechar, nós temos que cortar. Não dá mais, porque não dá para investir, a gente tem que fechar, não tem dinheiro, o povo está morrendo, o povo não consegue pagar. E ali um dizia: mas não é assim, não é aquilo outro. Cícero bateu na mesa, pá, ele disse: reunião encerrada. Eu disse: mas como? A gente tem que resolver isso agora. Reunião encerrada, vão todo mundo para suas salas, vão para casa. E sabe para onde ele foi? Voltou para o mesmo quartinho de hotel que ele foi quando pediu a Deus alguma coisa. Agora ele volta para ele. E ele disse: pai, tu me destes isso, mas agora eu estou diante desse dilema. O que eu devo fazer? E a porção da glória de Deus vem para ele. A instrução divina chega para ele. E sabe qual foi a palavra que Deus deu? Expanda. Ele chega na segunda-feira com todos ali, e aí, vamos ver o que é que nós vamos fazer. Tem muita gente fechando, nós temos que fechar antes que seja tarde demais. Ele disse: opa, a reunião vai durar pouco hoje. Por quê? Porque eu tenho algo de Deus aqui dentro. Ele disse: expandam, compre dos outros. Você está assinando seu atestado de falência. Ele disse: façam o que eu estou dizendo. E ele expandiu, enquanto os outros fecharam. Seu negócio prosperou, a crise passou, e ele se tornou uma das redes mais poderosas de hoteleiras do mundo. E só para o Ministério Haggai, Cecil Days e sua família, seus filhos, ainda hoje, estão doando $1 milhão por ano para treinamentos de pastores do terceiro mundo. Inclusive eu fui um deles que fui abençoado por essa bênção. Eu recebi bolsa integral para ir para lá. Fui para Singapura com tudo pago, passei um mês lá, e foi colocado no meu espírito uma visão de um homem chamado Haggai, que até hoje é benéfica para a minha vida. Por quê? Porque alguém teve uma obra do ministério. Alguém vem servir a Deus. Deus usa empresas, Deus usa, sim senhores, coisas, porque quando ele entra no cronos dele, ele está entrando no reino físico, e o reino físico passa a ser seus agentes de sua glória poderosa, e nós, os administradores de tais coisas. Aleluia. Por isso que eu digo, a gente tem que fazer com excelência. Por isso que é muito importante a obra que nós realizamos, porque a nossa é de edificar vocês e equipar vocês, para que vocês possam fazer toda boa obra em nome de Jesus. É isso que nós estamos fazendo hoje à noite. Por isso eu vejo que vocês sairão daqui com a vitória. Deus vai dizer o que fazer. Bem rapidinho, o trabalho tem um preço. Então tudo que nós fazemos tem um preço.
E o preço é baseado dentro de uma economia, dentro de valores estabelecidos pelos mercados. Porém, quando você faz a obra de Deus e o ministério de Deus, você não tem um pagamento em dinheiro, você tem um galardão. E você vai ver no livro de Apocalipse, quando Jesus Cristo vier nos ares buscar o seu povo, a sua igreja, o que é que ele tem na sua mão? Seu galardão. E qual é o maior galardão que Deus pode dar a nós? O galardão da vida. Da vida abundante. Aleluia. Coisa maravilhosa, coisa gostosa. Bom demais. Só Deus pode fazer essas coisas. Já estou terminando. Ministério versus obra. Eu quero reforçar aqui, porque eu gostaria de dizer para você que antes de você falar áspero com alguém, antes de você disser não faça a obra do Senhor relaxadamente na casa do Senhor, lembre-se que o seu ministério é transferir o amor de Deus para aquela pessoa. E se você não tiver ministério, a tua obra pode danificar a pessoa. Vocês estão entendendo? Então nós poderíamos dizer o seguinte: ministério versus obra. Ministério é ir a Deus para receber de Deus, assim como um garçom vai ao chefe da cozinha para receber a cozinha. Ir ao chefe da cozinha é necessário para o ministério dele. Qual é o ministério dele? Trazer a comida do chefe para a mesa. E ele ganha por isso. Nossa missão, irmos à presença do Pai, à mesa do Pai, receber o alimento dele e vir dispensá-lo para aqueles que estão necessitados da porção do seu Espírito. Então, ministério é isto. Ministério é a expressão do coração de Deus ao que eu busco. Eu vou buscá-lo, ele se expressa por mim. Eu vou buscá-lo, ele fala comigo. Eu vou buscá-lo, ele me instrui, para que eu possa instruir. Ministério é amar as pessoas na mesma dimensão que Cristo nos amou. E qual é a tua obra? Veja, ir a Deus para receber dele é o teu ministério, levar aos homens o que de Deus se recebe é a tua obra. A expressão do coração de Deus ao que eu busca é a porção do Espírito entregue a você para o seu ministério. A manifestação do coração de Deus aos homens passa a ser tua obra. Então o teu coração é a expressão do coração dele. E se o teu coração é a expressão do coração dele, o teu corpo é o mecanismo que ele usa para que esta expressão de Deus chegue para eles. Essa é a tua obra. E se ela vem da parte de Deus, pode ter certeza, é como o ouro refinado. Nunca vai se perder. E a terceira coisa, amar as pessoas na mesma dimensão que Cristo nos amou é o teu ministério. E mecanizar este amor é a tua obra. Sabe, meus irmãos em Cristo, o que eu estou dizendo para vocês é isto. Veja, tem uma pessoa sofrida, uma pessoa está doente, ela está amargurada, e você chega e diz para essa pessoa: Jesus te ama, e dá aquele abraço. Quando você dá aquele abraço, a unção de Deus transfere-se para ela, ela chora, ela sente o bálsamo de Deus, ela olha para você e ela vai dizer: esse abraço era tudo o que eu precisava. Por isso que eu digo para vocês, se nossas obras são feitas por interesse, se eu abraço alguém por interesse, minha obra é palha. Mas se eu abraço alguém porque estou cheio de compaixão pela visão que Deus me deu daquela pessoa, eu estou fazendo o ministério e a obra do ministério.
Eu quero que isso fique muito profundo no seu coração. E agora, dentro da perspectiva de mordomia do teu tempo, quanto do seu ministério está sendo utilizado no teu dia a dia, na tua agenda diária, no teu tempo diário? Quanto do seu tempo está dedicado a Ele, para que, pelo teu tempo e a tua instrumentalidade, Deus se manifeste às pessoas? E eu volto a repetir e dizer para você, e deixar você com esse texto da palavra de Deus: buscai primeiramente o meu reino, e essa justiça, e todas as demais coisas da tua agenda, no dia a dia da tua vida, serão acrescentadas. Então Deus está dizendo: o teu tempo é o meu tempo, o teu corpo é o meu templo, a tua voz é a voz da minha boca, os teus braços são a extensão dos meus, e se você escolher gastar teu tempo com pornografia, gastar teu tempo com filmes, gastar teu tempo jogando tênis, gastar teu tempo correndo não sei aonde, ei, você está simplesmente, sabe fazendo o quê? Impedindo que a justiça de Deus venha por você e através de você se estabeleça para os homens.